Fala pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui só de teste, tá? Esse é o primeiro vídeo aqui que eu estou gravando para o portal, só de teste, ok? Nas próximas semanas eu vou tentar publicar um vídeo todo sábado, trazendo aí as principais notícias da semana, tá? As principais notícias e comentando, né, as principais notícias aí junto com vocês, certo? Então, hoje, esse vídeo só vai ser um teste, ele não vai ser longo, certo? Ele não vai ser longo e, portanto, a gente só vai comentar algumas notícias aí, as principais, né, do mundo político aqui do nosso país, certo? Então, eu espero que vocês gostem, eu espero o feedback aí de vocês, lá no meu WhatsApp ou aí no comentário, enfim, né? Vocês mandam aí o feedback de vocês, tá? Nessa semana foi aprovada a PEC das Bondades na Câmara Federal, né? A PEC das Bondades já tinha sido aprovada no Senado Federal, a maioria absoluta dos votos, e foi aprovada também na Câmara Federal com a maioria absoluta dos votos, certo? O que mais ou menos é essa PEC das Bondades, que também está sendo nomeada de PEC eleitoral? Bom, obviamente, né, esse nome PEC eleitoral faz jus às suas características, né? Em ano eleitoral, todo mundo já sabe, a Constituição Federal proíbe que o governo federal crie programas de transferência de renda, ok? Ou seja, o governo federal não pode criar nenhum programa para transferir renda, transferir dinheiro aos mais pobres, certo? Leone, então como que a PEC kamikaze, ou PEC eleitoral, ou PEC das bondades, enfim, seja como você queira nomear, como que ela foi aprovada? Então, PEC significa projeto de emenda à Constituição, ou seja, o governo criou um projeto para emendar a Constituição, certo? Para emendar a Constituição e para poder criar auxílios de transferência de rendas única e exclusivamente com objetivos eleitorais. Isso é mais que óbvio, ok? Bolsonaro não vem despontando aí nas pesquisas como ele esperava. Lula está aí a 8, 10 pontos na frente, dependendo do estado, ok? E Bolsonaro partiu por tudo ou nada. Ele simplesmente está entregando todo o orçamento público, toda a máquina pública, não só para o Congresso Nacional, né? Entregando o cofre para o Congresso Nacional, como também, né, esqueceu o teto de gasto e tudo mais. Agora ele está pro tudo ou nada, né? Agora ele criou uma PEC, certo? Que modificou a Constituição Federal e que fez com que ele criasse aí esses programas de transferência de renda, como o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, um auxílio gás, certo? Auxílio combustível, aí um auxílio caminhoneiro, na verdade, para os caminhoneiros de R$ 1.000 e um auxílio para os taxistas, ok? Então olha o absurdo. Eu acho que nem a Dilma Rousseff teve a pachorra de fazer o que ele fez, né? Ele criou a PEC justamente para modificar a Constituição, para entregar dinheiro para a população mais pobre na tentativa de comprar votos, ok? Ele tanto falava do PT, né? Não, é que o PT, o Lula compra votos aí por meio do Bolsa Família, né? Pelo amor de Deus, só pesquisar aí no YouTube que você vai encontrar aí, né, ele falando mal do Bolsa Família, que o Bolsa Família, na verdade, é uma compra de votos, né? E agora ele está nada mais, nada menos do que fazendo aquilo que o PT fez, ok? Comprar votos por meio de auxílio. E, na verdade, né, o caso do Bolsonaro está mais escancarado ainda. Né? O cara em ano eleitoral, ok? Uns 4 meses antes da eleição, menos de 4 meses,
O cara modifica a Constituição para criar auxílios, ok, de transferência de renda e transferir rendas para o mais pobre na tentativa de angariar mais votos, ok? Essa é a verdade aí. E, pelo amor de Deus, né? Como que nós vamos pagar tudo isso? Isso vai trazer um rombo de mais de 40 bi, ok? 40 bilhões de reais vai ser só essa brincadeirinha aí que Bolsonaro tá fazendo. E isso vai sair de que bolso? Vai sair do nosso bolso, ok? Como que nós vamos pagar isso, ok? Porque se nós estamos gastando mais do que a gente arrecada, a gente tem que tirar dinheiro de algum lugar, certo? A gente vai pagar isso, sabe como? Emitindo dívidas para o futuro, ok? O meu filho e o seu filho que nem nasceu ainda, ok? Eles já estão devendo o Estado, certo? A nossa dívida com emissão de títulos públicos é na faixa de trilhões de reais. A gente tem título público que vai vencer em 2050, certo? E a gente vai pagando a rolagem aí de juros e tudo mais, ok? Então, como é que o governo vai pagar toda essa conta, todo esse rombo? Emitindo dívidas para o futuro, para as próximas gerações, ok? E o nosso filho, os nossos netos, enfim, né, que nem nasceram ainda, já vão nascer devendo o governo, já estão devendo o governo. Então essa é a PEC aí das bondades que Bolsonaro aprovou única e exclusivamente para conseguir apoio eleitoral. Isso é mais que óbvio, né? E ano de eleição, certo? Lembrando que Jair Bolsonaro também foi o presidente que mais concedeu emendas de relator, ok? E quase que o relator da LDO na Câmara, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, quase que ele aprova, né, consegue aprovar aí a obrigatoriedade da concessão de emendas de relator, o que seria um absurdo, certo? Eu já publiquei um artigo sobre isso aqui, ok? Se vocês procurarem aí em colunas, aí você vai ver um artigo que eu publiquei sobre isso, o malefício que isso seria para o Brasil. É claro, sempre desde que república é república, desde 89, ok? Desde a República Velha, para o presidente da República ter governabilidade, para ele conseguir governar com eficiência, ele precisa negociar com o Congresso, ok? Ele precisa ter barganha com o Congresso, ele precisa trocar favores com o Congresso, ok? No caso, atualmente, né, no Brasil atualmente, as emendas de relator é um tipo de barganha que o presidente da República tem. Ou seja, ele negocia a concessão de emendas de relator para certos parlamentares, ok? E em troca ele fala, você aprova esses projetos aí, né, que eu vou mandar aí para a Câmara, que eu vou mandar aí para o Senado, você aprova esses projetos e em troca eu te concedo emendas de relator. É basicamente isso. É o famoso toma lá da cá, ok? Há trocas de ministérios, né? Trocas de cargos e ministérios em empresas públicas, né? Então, para isso que serve estatal no Brasil, em empresas públicas e tudo mais, ok? Então, o presidente literalmente ele negocia com o Congresso. Isso é o famoso toma lá da cá. No caso do governo Bolsonaro, só tem o toma lá, né? O da cá não tem. Você pode ver que o governo, em matérias de proposta, foi um fiasco, ok? Então ele só entrega, só tem o toma lá, o da cá não tem. E Jair Bolsonaro sempre disse em campanha eleitoral que nunca, ok, ia partir, né, para esse tipo de política. Deu entrevistas, podem pesquisar aí no YouTube, tem em todo lugar. Deu entrevistas dizendo que não, se for para fazer tomar lá da cá, se só existe esse jeito de governar, eu nem quero ser presidente, né? Tem entrevistas dele dizendo aí.
E depois do caso Fabrício Queiroz, quem não lembra, né? Cadê o Queiroz, né? Depois do caso Fabrício Queiroz, depois que Fabrício Queiroz foi descoberto lá na casa de seu advogado, Frederico Assef, aí é que ele, na primeira semana, começou a receber líderes do Centrão no Palácio do Planalto, ok? Começou a receber líderes do Centrão no Palácio do Planalto para conceder ministérios, para conceder aí cargos em estatais, para conceder emendas parlamentares em troca de apoio, com medo de impeachment e também com medo de alguma denúncia aí da Procuradoria-Geral da República, ok? Então, esse aí é o cenário aqui no Brasil. E Jair Bolsonaro foi o presidente que mais concedeu emendas de relator, ok? Mais que Dilma e Michel Temer. Foi o presidente que mais concedeu emendas de relator, certo? Ah, Leone, eu discordo. Vejamos, divergências filosóficas são totalmente aceitáveis, né? Agora, divergências factuais, eu não aceito, tá? Fatos são fatos. Se você pegar os dados, ok? Você certamente vai ver que Bolsonaro foi o presidente que mais concedeu emendas de relator. Isso é fato, ok? Isso não é eu que estou falando. É o portal Transparência. Vão lá e vê. E foi também veiculado, inclusive, no portal Fronteira 364. Ok? Foi veiculado em vários locais aí essa questão. Certo? Então, beleza. Falamos aí de PEC das bondades. Já relatei aqui, essa PEC das bondades vai furar o teto de gastos. O que é o teto de gastos? Foi uma lei aprovada no governo de Michel Temer, que nada mais é do que o governo não pode gastar mais do que ele gastou no ano anterior, corrigido pela inflação, certo? Não deve gastar mais do que entra no caixa. É simples, ok? Então, o governo Bolsonaro jogou fora o teto de gastos, rasgou o teto de gastos e está aí entregando toda a máquina pública, todo o dinheiro, todo o orçamento, todo o cofre público em busca da reeleição. E é claro, né, Bolsonaro, ele assim como Lula, assim como Luiz Inácio Lula da Silva, ele cometeu crimes, ou seja, ele é criminoso, ele é de um governo corrupto e caso ele venha a perder as eleições desse ano, certamente ele vai ser preso ano que vem. Né? Caso ele venha a perder as eleições desse ano, certamente ano que vem ele será preso, ok? Beleza, então PEC das bondades, assunto enterrado. Outro assunto, né, que veio à baila aí essa semana, infelizmente, foi o caso aí do petista que morreu em Foz do Iguaçu, né? Então, um petista aí de 55 anos, né, o Marcelo Arruda, ele estava fazendo aniversário, certo? Ele estava fazendo aniversário junto com a sua esposa, que é policial civil. Um bolsonarista, né, que, ao que tudo indica, é dono ali do local no qual estava ocorrendo o aniversário, né? O bolsonarista ficou sabendo, né, o bolsonarista José da Rocha Guaranho, que é policial penal federal, né? Ele ficou sabendo que haveria esse aniversário e foi lá com carro de som e tudo mais, né, provocar, né, essa pessoa, o Marcelo Arruda, que era o aniversariante, né? Obviamente o Marcelo Arruda ficou irritado e começou ali uma discussão entre eles e Marcelo Arruda tacou terra aí, teria tacado terra no carro de José da Rocha Guaranho, que pegou a sua mulher, né, o seu filho, voltou para casa, deixou-os em casa, pegou a sua arma e voltou para o local do aniversário. Desculpa aí pela tosse, tá? Tô meio ruim da garganta. E voltou para o aniversário. E lá no aniversário, ele sacou sua arma e começou a disparar contra Marcelo Arruda, ok? Marcelo Arruda, obviamente, reagiu e também disparou contra ele. Marcelo Arruda, infelizmente, veio a falecer e o José da Rocha Guaranho está em estado grave ainda,
ok? Então, um crime motivado por questões políticas e que ilustra, ok? É o cenário no qual nós estamos inseridos nesse ano. Tudo, ao que tudo indica, tudo só há de piorar, certo? Então, nesse ano de 2022, talvez nós tenhamos uma polarização maior do que do ano de 2018. Bem maior do que do ano de 2018, ok? Infelizmente, mais um caso, ok? Que ficou famoso. É claro que o caso ficou famoso porque Marcelo Arruda, ele trabalhava também aí para o PT, né? Então o caso tomou uma proporção, né, muito grande, mas já imaginou, né, o tanto de casos de mortes cuja motivação é política e que não vem à luz e que não vem, né, a lume, certo? Que não ganha tanto notoriedade? Certamente é lamentável todo esse ocorrido, ok? A gente espera que isso nunca aconteça perto de nós, dentro da nossa família. Questões políticas, pessoal, eu tenho várias pessoas que discordam de mim e que inclusive me acompanha, ok? Eu gosto de discutir sobre política, eu tenho o meu jeito, né? O meu temperamento íntimo, o meu jeito ali de me comunicar, né? De me expressar sobre política e tudo mais, né? Mas questões políticas nunca a gente deve levar para o lado pessoal, ok? Independente de qual posição a pessoa tenha, a gente sempre tem que respeitar o próximo e nunca levar isso, nunca trazer uma ira para dentro de nós e nunca partir, né, para o lado da barbárie, para o lado da agressão, para o lado irracional, para o lado animal, ok? Sempre discutir em alto nível, sempre discutir, ok? Com argumentos. A gente destrói no argumentos, a gente não destrói no tapa, na bala, né? Discutindo. Não! A gente destrói por meio do argumento. Então, é sempre interessante a gente usar o nosso lado racional. E claro, quando um crime desse acontece, motivado aí por política, por mais que a delegada tenha tido uma interpretação equivocada, ao meu ver, né, ela chegou na conclusão que não foi uma motivação política, mas para mim e para vários especialistas no mundo do direito, ok? Que inclusive foram entrevistados aí por vários jornais, está mais que claro que foi sim uma motivação política, ok? Lamentável, certo? Então, esses são os dois assuntos aí que eu queria tratar. Lembrando que essa live é só uma live de teste, ok? É claro que nas próximas semanas eu irei publicar um vídeo aí com mais notícias aí para você. Eu só trouxe 2 notícias, ok? Hoje é o meu primeiro vídeo, é um teste ainda, tá? Mas se você gostou, como uma forma de me incentivar, mande uma mensagem a mim, certo? Deixe o seu comentário, compartilha com algum colega, certo? E continue aí se informando, continue se inteirando sobre as últimas notícias no portal Fronteira 364, ok? Um grande abraço, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, fique com Deus e até mais. Um beijo!